Bom, hoje tem esquema, e o dia que tem esquema é um dia feliz. Então a gente vai falar das eleições. Primeiro de tudo, pra vocês do meu chat aí, como é que vocês se sentiram acerca das eleições? Eu quero saber, eu quero ter um tete-a-tete aqui com vocês sobre sentimentos. Como vocês estão se sentindo? Principalmente vocês aqui de São Paulo. Que desculpa quem não é de São Paulo, mas a gente tava numa situação. A gente tava... Eu vou me dar o direito de dizer pra vocês que aqui em São Paulo a gente tinha uma situação. Bom, tá todo mundo meio de javan, e isso é importante pra gente conversar hoje. Eu já vou começar falando uma coisa. Eu não decidi fazer uma live fazendo um balanço de todo mundo que foi eleito. Tipo, pegar, fulano foi eleito aqui, com tantos votos aqui, fulano, ciclano foi eleito ali, etc. Esse cara é uma pessoa terrível, etc, etc. Isso é importante? É importante ser feito, mas eu não quero fazer porque é o trabalho que está sendo feito pela maior parte dos veículos de mídia. Eu dou uma dica, inclusive, se você quer ver um balanço assim das eleições, imediato, o Humberto fez. O Humberto já fez. Então eu acho que, como a gente faz parte da mesma organização, é bom a gente se complementar, em vez da gente se repetir. Eu sempre recomendo pra vocês o canal do Humberto. Se vocês querem ver esse tipo de coisa, tem lá. Aqui a gente não vai fazer isso. Aqui a gente vai fazer uma análise de um ponto de vista diferente. Então, eu quero começar dando uma introdução geral, porque a coisa vai ser um pouco mais... Não quero dizer teórica, mas um pouco menos referente a essas eleições em particular. Vai ser sobre eleições. Então vamos voltar para a vitória do Lula em 2022, que tem tudo a ver com eu perguntar para vocês se vocês estão bem ou mal ou decepcionados com as eleições. A gente fez muita questão de demonstrar, sim, que isso foi uma vitória. Foi uma vitória. Se a gente achasse que não era uma vitória, a gente não tinha feito campanha pro homem. Foi uma vitória, mas isso nem de perto era o fim do fascismo. E eu tô dizendo isso porque teve gente que ficou um pouco emocionada com o adeus fascismo, vendo aquela coisa toda do Lula subindo a rampa com cachorro e lideranças regionais e... O adeus fascismo é um pouco demais. Mesma coisa com se Kamala vencer adeus fascismo, um pouco... Calma. E pior, gente. Dá pra gente não esquecer quem é o vice do Lula só um pouquinho? E antes que alguém diga que o Alckmin não é fascista, eu quero que vocês ou pesquisem ou lembrem como que a polícia militar lidava com manifestações aqui em São Paulo. Manifestação de professor, manifestação de médico, eu quero que vocês lembrem disso. E o que eu tô falando do Alckmin pra mostrar que isso é um sintoma de continuidade. Porque há sim uma certa continuidade entre os governos Bolsonaro e governo Lula. E isso não é surpresa pra ninguém, da mesma maneira que houve sim uma certa continuidade entre os governos Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. Vocês sabem que os governos Lula são baseados em alianças. Alianças com a direita. A questão é que agora a direita está sendo substituída pela extrema direita. Essas alianças de agora não são mais as alianças de 2003. São novas alianças. Depois desse tempo todo, essas alianças são alianças que apoiaram a Lava Jato, que apoiaram impeachment, que apoiaram a prisão do próprio Lula, que fizeram parte do governo Temer e do governo Bolsonaro. Isso só para falar de algumas coisas. Depois, entre 2003 e agora, nós tivemos esses episódios. E é claro que vocês sabem que tudo isso é justificado sob o grande guarda-chuva da governabilidade. Governabilidade essa que está se mostrando cada vez menos potente. Sobretudo com o incremento da extrema-direita, que cede cada vez menos. E eu já vou abrir um parênteses para desarmar todos os ataques que eu vou receber do PT, de petistas e de gente do PCdoB. O governo Lula e o governo Bolsonaro não são iguais. Não são iguais. Eu comecei falando que a vitória do Lula é sim uma vitória, tá? A gente tem um aumento no investimento público. O desemprego caiu. Os órgãos de fiscalização voltaram a funcionar. Isso tudo é verdade. Só que isso tudo é mediante concessões. Concessões. Com um plano safra recorde, com indicação para Ministério, para STF e PGR, que são de conservadores. A gente falou de cada um deles aqui. Com o teto de gastos, que é uma coleira nesse investimento que eu falei que aumentou. É uma coleira nisso. A não revogação do novo ensino médio. A maneira como o governo tratou da greve das federais, por exemplo. Isso tudo é concessão. O juros alto ainda não está sob controle do governo, né? Mas enfim, por que eu estou introduzindo isso tudo dessa forma? Só um parênteses, arcabouço fiscal é o que eu estou chamando de teto de gastos para mostrar que é a mesma coisa, tá? Eu estou introduzindo dessa forma porque em 2024, nessas eleições agora, essa política conciliatória demonstrou consequências gravíssimas. E muito da decepção que vocês estão tendo, ou mesmo do choque de ver a direita, de abrir o Blue Sky, que eu sei que vocês estão usando que nem quem usa adesivo de nicotina agora, abrir o Blue Sky e ver só direita e extrema-direita ganhando vereança e prefeitura. A consequência dessa política é essa. E aí eu vou falar um pouco sobre o que a gente não pode fazer, para começo de conversa. Não
caiam na tentação de odiar o povo. E, sobretudo, não se desesperem. Se tem uma coisa que as eleições não são, é a grande festa da democracia. E eu vou repetir uma coisa que o Humberto falou. Óbvio que a gente perdeu. Óbvio que a gente perdeu. Se a gente ganhasse, e isso sim ia ser estranho. Se a gente ganhasse, vocês todos iam ficar surpresos. Inclusive, quando a gente ganha alguma coisa, vocês ficam surpresos. Porque vocês, no fundo, sabem que isso aqui não é justo. O que a gente tem que investigar são as razões dessas coisas. São as razões de por que as pessoas votam como votam. E não se guardar naquele cantinho seguro de o pobre não sabe votar porque é burro. Fulano e ciclano não sabe votar porque é burro. E gosta de continuar sendo pobre. Não pensem dessa forma. Pensar dessa forma é muito desmobilizante e muito desesperador. O que eu quero fazer aqui é demonstrar pra vocês as reais causas disso. Eu quero demonstrar pra vocês materialmente quais são as causas dessas coisas. E criar uma relação aqui que vocês nunca mais vão esquecer, caso vocês já não conhecessem. Eu quero armar vocês com informações importantes para conseguir compreender esse processo de maneira mais material. E só pra tirar isso da sala, não é porque a esquerda começou a falar de gênero neutro que a gente perdeu, tá? Sabe um momento que a gente perdeu de lavada também? Década de 90. E na década de 90, você ligava a TV e a coisa que mais você via era machismo e misoginia. Então não vem com esse papo de que a esquerda perdeu por causa de trans e gênero neutro. Pelo amor de Deus, tá? Então vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo para começar a nossa história aqui. Deixa eu colocar uma notícia na tela para vocês. G1. Supremo proíbe doações de empresas para campanhas eleitorais. De quando que é essa notícia? 2015. 2015. Dos 11 ministros, 8 entenderam que contribuição contraria a Constituição. Dilma, nossa presidenta na época, terá que decidir se veta ou sanciona a lei. Ela sancionou. A não lei que libera doação a partido. Ela vetou. Vamos lá. 2015. A lógica aqui é bem óbvia. Se a empresa X financia um candidato, esse candidato vai ter que devolver esse valor um dia. Como que ele devolve? Legislando a favor da empresa. Vocês acham que a empresa gasta essa quantidade de dinheiro em campanha para não querer nada de volta? Vocês acham que é ideológico só? Ou é defesa da liberdade e da democracia? E pensem que antes de 2015, isso era plenamente legítimo. Só que a gente não chama de crime se tem esse verniz constitucional. Então vocês podem pensar, ótimo, empresa não pode mais doar, o processo brasileiro ficou muito mais democrático, né? Eu pergunto pra vocês, baseado na percepção pessoal de vocês, vocês sentem que ficou mais democrático? Vocês sentem que a burguesia tem menos poder por conta disso agora? Bom, eu vou antecipar, eu não vou nem esperar o delay do chat, eu sei que não, tá? Eu sei que não. Eu sei que não. Pessoa de direita, de esquerda, de centro, gente que não sabe o que é, ia responder não. Se tem uma coisa que o marxismo ensina pra gente, é que com grandes poderes econômicos vem grandes poderes políticos. Eu acho que foi Marx que disse exatamente dessa maneira. Tio Marx, exatamente, é o tio Marx. Isso significa que pro marxismo não existe divisão rígida entre economia e política. Isso é uma coisa importante, tá? As coisas estão sobrepostas. Elas se miscuam, elas se confundem. Uma começa e a outra termina e a gente não sabe onde. E a gente não consegue chegar em conclusões concretas e reais olhando só a letra fria da lei. A letra fria da lei justpositivista nos dá pouquíssima informação. Então, obviamente, gente, as empresas com tanto poder econômico iam dar um jeito de fazer a mesma coisa que eles já faziam, só que de uma maneira nova. Como que eles fazem isso? Vou colocar aqui na tela para vocês. Doações milionárias revelam o peso do poder econômico nas eleições municipais. Eles substituíram CNPJ por CPF. Simples assim. Substituíram doação de pessoa jurídica para pessoa física. Agora não é mais a empresa que doa, é o dono da empresa. E aí é perfeitamente legítimo. Abre aspas aqui para o Brasil de fato. A campanha eleitoral de 2024 vem sendo usada por empresas brasileiras como forma de fortalecer seus vínculos com o poder público. Embora as doações de empresas estejam proibidas desde as eleições de 2016, os maiores doadores de campanha têm seus CPFs ligados a grandes CNPJs de diversos setores da economia. No total, até essa quarta-feira, dia 3, foram mais de 763 milhões em doações. Todas elas legais e foram declaradas à Justiça Eleitoral. 763 milhões de doações legais. Não tá considerando caixa 2 aqui. Não tá considerando coisa que é fraudulenta. Doação irregular. Todas dentro da lei. Ou seja, a própria justiça burguesa garante que a eleição seja injusta. Ela garante que quem é rico consegue comprar político. Simples assim. E vamos ver quem são esses financiadores, tá? Vocês o tempo todo me pedem para mostrar o rosto da burguesia brasileira. Para que as pessoas parem de achar que burguesia é o médico que ganha 30 conto por mês. Que a pessoa vê de vez em quando no mercado, comprando azeite sem ter que parcelar. E acha que esse cara é a burguesia. A gente vai falar de quem é a burguesia hoje. E isso aqui é o que diferencia uma pessoa que ganha 30 conto por mês de uma pessoa que é da classe dominante.
Vamos pegar aqui da mesma notícia. No topo da lista de doadores está Rubens Ometo, dono da Cosan, empresa produtora de etanol e outros derivados de cana-de-açúcar. Foram mais de 17 milhões em doações para diferentes partidos e candidatos. Entre eles, os diretórios nacionais do PSD, do MDB, do União Brasil e do PSB. Critério de comparação aqui. A Unidade Popular, partido que a gente apoiou as eleições todas, ganhou de fundo eleitoral no país inteiro 3,4 milhões de fundo eleitoral. Um cara burguês, doou 17 milhões para múltiplos partidos. Um burguês sozinho tem mais controle sobre diversos partidos do que um partido inteiro no país inteiro, auto-organizado. Esse é o critério de comparação que eu tenho que dar aqui. Vamos falar mais desse cara, porque esse é o tipo de burguês no sigilo. Existe de vez em quando um burguês mais imbecil que gosta de ser figura pública. E aí é pego em todos os crimes e todas as papagaiadas que faz, tipo o velho da van, que resolveu inventar de ser figura pública e aí foi exposto num monte de esquema que fez, e principalmente de sonegação de imposto, tá? Bancada Ometo, maior doador de 2024, deu dinheiro para 163 candidatos de 15 partidos diferentes. Eu quero que vocês deem um segundo aqui para pensar nesse número aqui. 163 candidatos. O cara sozinho doou 17 milhões para 163 candidatos de 15 partidos diferentes. De novo, critério de comparação. O Brasil tem 29 partidos. O cara financiou mais da metade dos partidos do país. Sozinho. Vocês viram lá, ele financiou o Diretório Nacional do MDB e do PSB. Pensa em São Paulo, para quem é de São Paulo. Ele, teoricamente, indiretamente, financiou o Ricardo Nunes e a Tabata Amaral. Ele financiou os dois. Então, assim, quem ganhar ou quem perder, foda-se. Esse cara ganhou. Não importa quem ganhar, o cara ganhou. O partido que ganhar vai ser favorável a ele. E levantando um pouco mais a capivara desse cara, vocês acham que esse cara é amador? Vocês acham que ele começou com isso agora? Como dizem os nossos camaradas do Medo e Delírio, esse cara manja do riscado. Ele não é só o maior financiador dessa campanha. Ele é o maior financiador pela 4ª eleição consecutiva. E eu quero que vocês aí me digam se vocês já tinham ouvido falar nesse cara. Talvez na empresa dele, mas não nele. Vocês já tinham ouvido falar desse cara? E mal sabiam vocês que esse cara controla boa parte das políticas públicas que afetam a sua vida. E não importa qual partido que ganhou. Chefe é chefe. Isso aqui é burguesia, tá? Vamos lá. 2018, ele doou 7,5 milhões para 55 candidaturas. Ele elegeu um senador, 3 governadores e 15 deputados federais, 6 deputados estaduais. 2020, doou 2,6 milhões para 20 candidaturas. 14 para a prefeitura e 6 para a Câmara. Elegeu 5 prefeitos e todos os vereadores. 100% de aproveitamento com vereadores. 2022, distribuiu 7,4 milhões entre 22 candidatos. Elegeu metade. 11. E aí vocês entendem por que essa coisa de pluripartidarismo ser sinônimo de democracia é uma mentira, é uma fachada, é um embuste. E daí que tem vários partidos. O cara sozinho elege todo mundo. É tudo partido controlado pela classe dominante. Todos esses partidos vão defender a mesma classe, quiçá a mesma pessoa. E aí quando apontam países que são geridos por partido único, mas é um partido que defende a classe trabalhadora, dizem que é antidemocrático. Ora, 29 partidos, vocês estão se sentindo numa democracia? De 29, uns 25 devem defender exclusivamente a classe dominante. Que diferença faz? E se você é um bom aluno e estava prestando atenção, você reparou que em 2018 e 2022, ele manteve ali 7,5 milhões, que são as eleições federais e estaduais são mais caras, né? Em 2020, as municipais, ele doou 2,6. Nessa eleição municipal, ele doou 17. Partiu de 2,6 para 17 milhões de reais em eleição municipal. O cara doou mais que o dobro numa eleição municipal, que é muito mais, entre aspas, barata que uma federal. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, já vou antecipar. Eu não sei o que aconteceu. Isso aqui, a gente tentou investigar o porquê que ele investiu tanto dinheiro nessa eleição em particular. Parece que todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo viu e falou, o que é esse valor? E aí é que tá, se a gente descobrir mais sobre isso, a gente traz. Porque vamos continuar investigando, obviamente, né? Mas, gente, o que fez com que esse cara doasse 17 milhões numa eleição municipal? Qual é o ganho que ele tá vendo? E eu não vou falar nada, porque eu não consegui encontrar provas.
Ele pode ter ficado mais rico de uns tempos pra cá? Sim. Eu adoraria que alguém mais versado nesse tipo de coisa que eu dissesse o que aconteceu. Porque a gente só viu gente demonstrando surpresa nisso aqui. Mais generoso, sim. Ele ficou mais generoso. O coração dele ficou mais aberto, né? Tigrinho, sim, ele jogou no tigrinho e rendeu muito, né? Continuando o levantamento de capivara aqui. E, gente, prestem atenção que eu só tô falando de um burguês. A gente poderia passar o dia inteiro falando de burguês em burguês que faz a mesma coisa. A gente só tá falando dele porque ele é o maior. E ele ser o maior, ele demonstra muito o sintoma da doença. A doença que se chama democracia burguesa. Vamos falar da empresa dele, a Cosan, que é uma empresa, como eu falei, do ramo açucareiro. Adivinha? E eu quero que todos vocês aí demonstrem surpresa no chat quando eu mostrar essa notícia na tela. Pra quem só tá escutando, eu já falo. Estão surpresos? Porque eu, quando li isso aqui, eu não fiquei. Cosan é incluída em lista de trabalho escravo. Burguês, setor açucareiro, né? 2 mais 2 é 4, né, gente? Sempre. Caso vocês não saibam, a lista suja é como a gente conhece uma coisa chamada cadastro de empregadores acusados de trabalho escravo do Ministério do Trabalho. Na teoria, e põe teoria nisso, quem tá na lista suja tem como consequência imediata bloqueio de financiamento público por um período de 2 anos. Isso inclui Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, famoso BNDES, Caixa Econômica, entre outros bancos públicos, tá? A Cosan entrou para a lista suja depois do Ministério Público do Trabalho identificar 13 autos de infração. Entre eles, trabalhadores sem registro, menores de 18 anos em trabalho pesado, falta de vasilha para refeição, instalação sanitária insuficiente, ausência de local adequado para refeição, alojamento sem condição adequada, chuveiro e roupa de cama insuficiente, ausência de água potável no lugar de trabalho, existência de uma ligação comercial entre o contratante e o empregado que impedia que os trabalhadores saíssem do local por estarem sempre em dívida com o contratante, escravidão por dívida. E aí eu quero que, do mesmo jeito que vocês todos demonstraram surpresa aí no chat, eu quero que vocês adivinhem qual foi a punição dada pra ele. Se vocês acompanham o meu canal, vocês já sabem qual foi a punição. Ó, quem falou nada e multa, vocês dois estão falando a mesma coisa, tá? Porque multa é nada. Eu já falei isso aqui antes. Se um burguês paga uma multa por trabalho escravo, quem é que pagou essa multa? O escravo. Quem deixou ele rico foi o escravo. Se o cara pagou a multa, o escravo pagou a multa por ele. Não foi ele que foi lá plantar cana. Então a punição foi multa, ou seja, nada, não foi punição. Então, vocês estão vendo, isso aqui são as entranhas da democracia burguesa, tá? Isso aqui, realmente, são as vísceras da democracia burguesa. Um escravizador é o maior doador de campanha do país há 4 eleições consecutivas e financia praticamente todos os partidos ao mesmo tempo para garantir que os seus privilégios sejam preservados. É isso. É nessa engrenagem que a gente tá embrenhado. Então vocês entendem que isso aqui passa muito longe, mas muito longe de o brasileiro não sabe votar, o pobre é burro e vota em quem oprime ele. Esse ingrediente aqui não pode faltar, gente. Pelo amor de Deus. Foi o que eu falei, a UP ganhou 3 milhões pro partido todo, o cara sozinho doou 17. Um cara, eu nem falei dos outros. Ou vocês acham que só tem um burguês no país? Eu só dei esse exemplo porque ele é o mais extremo, dava pra gente ficar o dia inteiro aqui. Agora eu quero dar um outro exemplo, só que de um ponto de vista invertido, do ponto de vista do candidato em si. A gente pegou do burguês, agora a gente vai pegar do candidato. Vamos pegar um candidato que não é qualquer um. Que esse, assim, tirando o Pablo Marçal, esse aqui foi um dos que mais deixou a galera chocada. E a gente achou que valia a pena falar especificamente dele. E só um parênteses, né? Quando eu falo a gente, eu tenho equipe, tá, gente? Eu tenho o editor, que é o Robson, eu tenho 2 roteiristas, a Duda e a Suede. Então, a gente nossas decisões são coletivas, sempre. Vocês viram que em Porto Alegre, o prefeito que deixou a cidade debaixo d'água quase foi eleito no primeiro turno. O Sebastião Melo ficou com 49,7% dos votos. E isso aqui fez muita gente arrancar os cabelos da cabeça, porque isso aqui parece muito dissonância cognitiva. Parece loucura. E os resultados eleitorais de uma eleição burguesa sempre parecem loucura, olhando só a superfície. Mas vocês vão ver que a superfície não explica. E quem não tem cabelo na cabeça, cabelo de outros lugares. E pra quem tá falando, a Suede teve 1% kkkkkk. Sabe quanto que a Suede teve pra fazer campanha? 25 mil reais. 25 mil reais. Vocês acham isso engraçado, né? Nossa, a esquerda radical não consegue nem 1%. Por que será? Mistério. Deve ser porque a Suede não é competente, né? Faça-me um favor, porra. Portanto, que ela tirou, ela foi muito bem. A UP foi muito bem pelos recursos que tinha. Sendo boicotado de cabo a rabo, sem um puto no bolso pra fazer campanha. Então, assim, sem cinismo, tá? Vocês sabem muito bem por que essas coisas acontecem. Vamos falar do Sebastião Melo. A reeleição do Melo
foi a que contou com o maior número de doações, entre aspas, individuais. Tá? Vocês sabem bem que não são individuais. 508 doações individuais. Título de comparação. O cara que ficou em segundo lugar no número de doações individuais foi o cara do Novo, que foi o Felipe Camozato. Esse cara teve 71 doações. Então a gente passa de primeiro lugar 508 para 71. A Maria do Rosário do PT teve 8 e a Juliana Brizola do PDT teve 2. Isso sozinho já dá para vocês começarem a pensar, pô, talvez tenha alguma coisa aqui. Talvez não seja burrice dos porto-alegrenses. Não, individuais entre aspas, porque são empresas. São empresas. Por isso que eu coloquei entre aspas, para deixar mais claro. Note um padrão, né? Note um padrão. E agora que vocês já sabem disso, né? Vamos ver quem é o principal doador da campanha. Novamente, com 508 dá pra levantar capivara até ficar musculoso de tanto levantar capivara. Que as capivaras são pesadinhas até. O maior doador foi um cara chamado Eli Horn, um empresário. Fundador de uma consultora chamada Cirela. Cirela. A gente ainda tem declaração de doação até 19 de novembro, então pode ter coisa surgindo no futuro, tá? Mas por enquanto é esse cara. Essa empresa é uma das maiores construtoras do país. Tem o maior número de empreendimentos de grande porte ou em andamento ou concluídos em Porto Alegre. Não é à toa que o nome dessa matéria aqui é um dos donos da cidade, é o principal doador da campanha de Sebastião Melo. Esse nome não é à toa. Donos da Cidade foi o título de uma reportagem da Sul 21 que mapeou os empreendimentos construídos aprovados para construção em Porto Alegre em 10 anos, 2012 e 2022. Esse grupo Cirela aparece como segundo maior em número de projetos, com 10 no total, projetos muito grandes, né? Tinha um investimento previsto de 24 milhões até 86 milhões. E se vocês lembram do vídeo que a gente fez aqui sobre as enchentes em Porto Alegre, vocês vão lembrar que a enchente, da maneira como ela foi, o que transformou uma catástrofe numa tragédia, foi justamente a especulação imobiliária. Vamos recapitular para quem não estava aqui, né? A forma como as políticas públicas de proteção ambiental foram destruídas, principalmente na região da margem do Guaíba. Isso para permitir que as construções de condomínios de luxo chegassem mais perto da margem do Guaíba em espaços que deveriam ser protegidos porque são espaços de enchente. E aí o que acontece? Mesmo depois das enchentes, em que as pessoas ainda estão sem casa, a gente vê isso aqui. Cirela vende 419 apartamentos em 14 dias em bairro que ficou sob as águas em Porto Alegre. Vocês estão entendendo o que está acontecendo nessa notícia aqui? Qual que é o problema aqui? Gente, literalmente, eles estão vendendo prédio no lugar que ficou debaixo d'água. Que é o lugar que não deveria ter prédio, porque fica embaixo d'água. E pior, 70% foram comprados por investidor poupador, que é o cara que adquire para alugar ou valorizar. Vamos traduzir? Por especuladores. Ou você aí tem 335 mil para comprar um apartamento e deixar ele lá. Então vocês estão entendendo? O poder da especulação imobiliária é uma roda que gira entre ela própria. E aí vocês, quando entendem esse toma lá da cá, vocês entendem esse tipo aqui de notícia. E veem que isso aqui não é loucura ou negligência. Melo fez o menor investimento em habitação popular nos últimos 20 anos em Porto Alegre. Por que ele faz isso? Para manter a especulação imobiliária funcionando. Para manter imóvel caro, para manter a propriedade privada preservada, para manter as pessoas desesperadas e desalentadas. É de propósito, o maior doador da campanha dele é da construtora. E se a gente for olhar o segundo maior doador da campanha do Melo, ele também é da construção civil. É um cara chamado Cláudio Nudelman Goldstein. E aí que você vai ver um plot twist, porque o nome da Cirela inteiro é Cirela Goldstein. Gente, esse Cláudio Nudelman Goldstein fundou uma empresa chamada Goldstein, e esse Eli Horn fundou a Cirela. Uma comprou a outra. Hoje é a mesma empresa. Os dois maiores doadores do Melo são da mesma empresa. É cartel, praticamente. Isso aqui é monopólio. A gente fala o tempo todo que o capitalismo tende ao monopólio. Tá aqui. Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Vai tomar no cu! Bagulho fácil do caralho, eu imbecil! Bagulho fácil. Tudo absolutamente normal aqui também, né? Vamos lá, um exemplo que não é da construção civil. Terceiro da lista, Klaus Gerdau Johann Peter, um dos donos da Gerdau, investidor e participante em iniciativas de difusão do pensamento econômico liberal no Brasil, como, pega a visão, chat, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Millennium e Brasil Paralelo. Esse é o terceiro maior doador da campanha do Melo. A gente vê a especulação imobiliária na prática e vê o controle ideológico na teoria. O que eu tô querendo demonstrar com isso? Não adianta ser bom candidato ou candidata. Não adianta ter boas propostas. Não adianta conhecer a cidade.
Não adianta saber construir política pública. Não importa se você é honesto ou não. O que manda em eleição burguesa é poder econômico. E lembra que a gente começou falando do PT? Vocês já devem ter esquecido, né? O que o PT tem a ver com isso? A gente estava falando de consequências. Vamos lá, vamos para as consequências. Isso aqui é para coroar o esquema. Eleições 2024. PT e PL, partido do Bolsonaro, estão no mesmo palanque de candidatos a prefeito em 85 cidades no país. Legendas são adversárias nacionalmente. Decisão do PL proíbe coligação com siglas de esquerda, mas partido não diz o que fará sobre alianças. O único veto do PT é em relação a bolsonaristas, entre aspas. E aí, gente? Você acha que esses palanques que estão sendo apoiados pelo PT e pelo PL são majoritariamente de esquerda ou de direita? Vocês acham que é o PL se aliando com o PT para apoiar a esquerda ou vice-versa? Quero que vocês chutem aí. Geralmente, quando a esquerda se alia com a direita, é para endireitar o projeto ou é para esquerdizar o projeto? Quem que tem que dialogar? É a gente ou eles? Vamos ver a lista? Olha os partidos. MDB, PP, MDB, União, PSD, União, PSD, PDT, Avante. Tá indo por região, né? PSD, União, PDT. Esse do PCdoB que eu falei aqui. MDB, PL. Outro do PT. É muito desproporcional, vocês estão entendendo? Essas alianças, entre aspas, são o PT se aliando com o PL para os dois apoiarem uma candidatura de direita. E aí, quando essas pessoas forem eleitas, porque muitas delas foram, eles vão apoiar o quê? Vocês acham que eles vão apoiar o quê? Políticas à direita ou à esquerda? No momento de ruptura, eles vão apoiar o quê? Esse tipo de construção a longo prazo significa o quê? Significa o PT cada vez mais enfraquecido. E aí é que tá. A consequência de abandonar o trabalho de massas e a construção popular é essa, gente. Porque o PT já entra no esquema da democracia burguesa como vítima dela. Como uma vítima de entrar num esquema que é feito para que ele nunca ganhe. E o que manteve o PT minimamente com chances de conseguir chegar nesse palanque foi o trabalho de massas que foi feito no passado. Tentar repetir a fórmula do PT sem esse trabalho de massas é suicídio. E vocês vão ver isso na prática, gente. Agora aqui em São Paulo, as chances do Boulos perder são muito altas. Vocês sabem disso. Indo no segundo turno, vocês acham que esses votos do Marçal vão pra onde? Se vocês acompanharam a campanha do Boulos, a campanha do Boulos não sinalizava que o Boulos era do PSOL. Se você via na televisão, a propaganda era vote no PT, vote 50. Tenta achar uma peça da campanha que fale que ele é do PSOL. O Boulos abriu mão de tudo pra conciliar com o PT pra tentar ganhar essa prefeitura. É uma coisa excessivamente imediatista. É a coisa que só aparece quando as eleições pintam na esquina. E o pouco de trabalho de base que o Boulos fazia parece que não tá aparecendo. A solução tá aí, gente. O próprio PT é um exemplo de como a solução tá aí. E eu quero dar um exemplo de como a solução tá aí. Dá uma olhada. MST elege 132 candidatos nas eleições municipais. Obviamente, isso aqui é uma gota num oceano, são poucas pessoas. Mas como é que o MST conseguiu fazer isso? Foi com doação milionária? Foi com construtora milionária doando? Foi fazendo campanha meses antes da eleição? Indo no debate? Foi assim? É trabalho de base. É trabalho o ano inteiro. O MST tem um dos melhores trabalhos de base do país. É o maior movimento social do país e um dos maiores do mundo. E isso aqui acontece porque o MST tá todo dia com o trabalhador. É antes da eleição, é durante a eleição, é depois dela. É assim que faz, pô. Não tem saída a não ser essa. Eu quero finalizar falando uma coisa aqui pra evitar que um erro seja cometido. Eu demonstrei como toda eleição é uma farsa aqui. Que as pessoas não vão ligar pra propostas, pra idoneidade, pra honestidade. Não vão. Isso quer dizer que nós da esquerda radical, quando somos convidados a debates, quando participamos das eleições burguesas, a gente tem que não levar elas a sério? A gente tem que só fazer uma espécie de Pablo Marçal? Fazer chacota das eleições? Não, não. E eu quero finalizar falando isso para que ninguém incuta nesse erro. Se tem uma coisa que o Lenin ensinou pra gente, ensinou muito bem, é que toda disputa pela classe trabalhadora, disputa pela consciência da classe trabalhadora, tem que ser feita de maneira profissionalizada. O Lenin fala o tempo todo em superar o trabalho artesanal, porque nós estamos combatendo uma máquina profissional, uma máquina de repressão profissionalizada. Então nós temos que ser profissionalizados também. Onde é que as eleições entram nesse jogo? A gente tem que aparecer nas eleições com excelentes planos de governo. Os candidatos têm que conhecer a cidade de dentro para fora, têm que conhecer a história, têm que conhecer a geografia do estado inteiro. Tem que ser uma coisa muito bem fundamentada. Campanha eleitoral de esquerda radical não pode ser só denúncia. Não pode. Ela tem que ter proposta concreta defendida com rigor, com base material. Isso é muito importante. Primeiro, se isso não acontecer, a esquerda radical parece amadora. E isso é uma coisa que a direita usa muito para nos atacar.
Dizer que as pessoas e é uma espécie de aporofobia, de preconceito contra pobre também. Que essa galera não manja de gestão pública, não entende nada de finanças e aí não pode gerir uma cidade. A gente não pode dar combustível pra isso. Não pode dar munição pra esse tipo de coisa. Toda candidatura de esquerda radical tem que ser extremamente bem fundamentada. Extremamente bem fundamentada. Tá, tem que ter denúncia? Sim, mas não pode ser só denúncia. Senão isso dá uma cara de amadorismo. Beleza? Essa é uma das coisas. A segunda é a gente não cair no erro de achar que as coisas se encerram durante as eleições. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. O trabalho da UP, que foi o partido que nós apoiamos, e o nosso trabalho também, é que nós não nos candidatamos, então não vem ao caso. Existia antes das eleições, existiu durante e vai existir depois. Não é momento de derrota, não é momento de abaixar a cabeça. E saibam que cada voto, por exemplo, na UP, é um voto extremamente ideológico e militante. Porque vocês sabem, gente, que a maior parte dos votos, por exemplo, no Nunes, não é um voto que é apaixonado pelo programa do Nunes. É um voto ideológico. É um voto distorcido, baseado em medo, em preconceito, em desinformação, em campanha muito bem financiada. O voto na UP é voto militante. É provavelmente de uma pessoa que um militante da UP bateu na porta, conversou com a pessoa e convenceu ela de que um programa ostensivamente socialista era melhor. Pensem nesses critérios. Isso sem considerar que, por exemplo, aqui em São Paulo, muita gente votou no Boulos por medo. Por medo dele não ir pro segundo turno. E aí ser Marçal e Nunes. O que, de novo, é compreensível. Eu particularmente não concordo com esse ponto de vista, mas é compreensível. Então, esses dois pontos. Ir às eleições, nós temos que ir muito bem fundamentados. E as eleições não encerram o nosso trabalho político. Beleza? Então, não se desesperem. A gente não tá aqui pra desmobilizar ninguém. A gente tá aqui mostrando o problema pra mostrar a solução. E a gente apontou pra raiz desse problema. E graças a Deus, o problema não é de ordem moral e tampouco cognitiva. Não fiquem achando que se o Brasil tivesse uma educação melhor, as pessoas votariam melhor. Não é assim que as coisas funcionam. Não é isso. Não é exatamente aquela coisa, quase teoria da conspiração, de que eles abstrato, querem que a escola seja ruim pra ser mais fácil de manipular. Coisa muito mais material. Muito mais material. Tranquilo? Tranque. E QI é pseudociência e desemboca em eugenismo quase sempre, tá? Esquece esse negócio de QI, beleza? Beijo no coração de vocês. Novamente, vou colocar aqui na tela só caso alguém não tenha visto no começo. Loja Soberana está com artigos novos. É assim que você ajuda a financiar nosso trabalho político. Temos chaveiro de capivara, temos chaveiro do Lenin e do Che, camiseta camarada que vocês conhecem muito bem, boné Cuba Lança, que eu sei que vocês sempre querem ver Cuba lançar cada vez mais, boné camarada com a paleta de cores muito, muito bonita, muito bom gosto, e o melhor boné que a Soberana já lançou, né? Um gay falando que é um comunista radical. Como diz aqui a descrição, uma rabetola na cabeça e um óculinho falando nhé, 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 nhé. Grandes citações do século XXI aí. É isso, sejam gays e comprem o boné que conta pro mundo inteiro que vocês se consideram comunistas e não apenas comunistas, mas também radicais.